Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o Cidadania é exibido aqui na TV Câmara Mossoró. E a TV Câmara Mossoró é exibida em parceria com a TCM, através da sua grade de programação no canal 23.2 e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. Nós temos também o nosso canal no YouTube, onde você poderá acessar e assistir às outras edições do nosso programa Cidadania. A gente chega toda quinta-feira, 7 horas da noite, para levar até você informação sobre os mais variados temas, assuntos, sempre para deixar você, cidadão, conhecedor dos seus direitos, dos seus deveres, atuante na sua comunidade. E por isso nós queremos escutar você para poder construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Portanto, acesse também o nosso Instagram, vai aparecer na sua tela, @programa Cidadania, tudo junto. E lá deixe seu comentário, sua sugestão de tema para os próximos programas, sua crítica, seu elogio, sua sugestão de convidado. Nós queremos escutar você, para você nos ajudar também a construir esse programa. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessante porque não é tão comumente falado. Muito se fala sobre os trabalhadores, sobre os direitos trabalhistas, mas existem algumas categorias diferenciadas, algumas categorias, algumas profissões onde para esses trabalhadores, para esses profissionais, existe uma regulamentação diferente do tradicional. E é sobre isso que nós iremos tratar. Nós temos algumas categorias diferenciadas, mas especificamente hoje no programa nós vamos tratar sobre professores e bancários. E para conversar conosco sobre esse tema, já encontra-se aqui nos nossos estúdios doutora Beatriz Ribeiro, que é advogada atuante na área trabalhista e vai poder tirar um pouco das nossas dúvidas. Eu e meu amigo Adalto César já estamos aqui e vamos daqui a pouquinho retornar no nosso segundo bloco para poder conversar sobre esse tema com a nossa convidada. Então não sai daí, a gente vai para um breve intervalo, mais rápido e a gente volta. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania e nós já nos encontramos aqui com a nossa convidada, a doutora Beatriz Ribeiro, que é advogada especialista na área trabalhista, e veio, Adalto César, tirar nossas dúvidas, né, sobre esse tema, sobre as categorias diferenciadas. Como eu anunciei no bloco anterior, é um assunto importante, interessante, porque não é tão debatido. A gente fala muito, já falou muito aqui no programa sobre direitos trabalhistas, mas não especificamente sobre essas classes de trabalhadores. Então, a gente já vai dando aqui as boas-vindas à nossa convidada, a doutora Beatriz. Obrigada pela oportunidade, doutor Adalto, doutora Joyce. É muito gratificante estar aqui hoje esclarecendo as dúvidas dos trabalhadores. E para iniciar, como bem mencionou nossa colega Joyce, doutora Beatriz, quando a gente se fala em direito do trabalho, em direito trabalhista, em verbas rescisórias, então a gente pensa de forma geral de um trabalhador que trabalha em determinada empresa e que porventura venha a ser demitido, ou pede demissão, seja qual for a causa, ele vai pleitear os seus direitos, né? E ela fala muito que existe essa questão da categoria diferenciada. Hoje, especificamente, aqui tratando, será dos professores e dos bancários.
Mas eu queria que a senhora explicasse um pouco, para que o nosso telespectador entenda, o que são essas categorias diferenciadas. Certo. Essas categorias diferenciadas, que tanto se falam, são categorias de profissionais que exercem funções, atividades diferenciadas e entre elas eles podem celebrar acordos coletivos, podem celebrar várias convenções de acordo com a função que exercem. Como a Adalto já também mencionou, a gente vai falar especificamente sobre duas classes de trabalhadores, né, que seriam os professores e os bancários. Agora, falando especificamente sobre os professores, doutora Beatriz, esses profissionais, eles precisam respeitar aquela carga horária máxima trazida pela legislação de 44 horas semanais? Os professores da rede pública, eles possuem a horária de até 40 horas semanais, e os professores da rede privada possuem a horária de até 44 horas semanais, conforme a CLT. Então quer dizer que nesse ponto não há uma legislação diferenciada para esses profissionais. Eles também se submetem, assim como outros trabalhadores, a essa jornada máxima de 44 horas, né? Isso, os professores da rede pública, 40 horas semanais, e da rede privada, 44 horas semanais. Quando você fala sobre os professores da rede pública, é porque eles obedecem, então, não a CLT, mas a uma normatização específica, né, que seria o seu estatuto, é isso? Isso, o estatuto dos professores da rede pública. Então, daí por que se fala tanto em categoria diferenciada, né? Porque, por exemplo, agora mesmo a gente comenta sobre a carga horária. Então, assim, já há uma diferenciação entre o professor, aquela pessoa que está em sala de aula, ministrando sua aula, e o trabalhador normal, né? Que no dia a dia trabalha aí na sua empresa, em outra função, seja o que for. Então, assim, já há uma diferenciação. Mas aí, aproveitando e tratando de escolas, doutora Beatriz, o período de recesso escolar, ele se confunde com o período de férias? Por exemplo, quando um colégio ele entra em recesso, que a gente sabe geralmente é no meio do ano, no final do ano, né? Quando o colégio entra em recesso, que os estudantes não vão mais às salas de aula, ou seja, ficam parados realmente as atividades. Aquele período é o período obrigatoriamente que os professores também têm que tirar férias, eles tiram férias realmente nesse período? A CLT não traz essa obrigatoriedade quanto às férias dos professores coincidirem com o recesso escolar. Torna-se uma deliberação da escola por questão de organização, e nem sempre o recesso escolar dos alunos é o tempo que os professores passam inteiramente longe de suas atividades. Parte desse recesso é utilizado também para questão de organização, planejamento semestral. Então, não há uma obrigatoriedade quanto à questão de recesso ser igual às férias dos professores. Existe essa questão, mas por uma questão de organização escolar. Sim, então, na verdade, como a doutora Beatriz esclareceu, durante o recesso escolar, inclusive, os professores ele podem até exercer atividades extra colégio, né? E para isso, claro, ele vai receber normalmente a sua mensalidade, o seu pagamento de remuneração, porque nesse caso, especificamente, ele não vai se confundir com o período de férias, né? Férias que são aqueles que são previstos na própria CLT, né? O período de gozo de férias, é uma coisa. Então, no recesso escolar, porque, Joyce e doutora Beatriz, muitas das vezes as pessoas confundem realmente, acham até que no recesso escolar os professores estão em período de férias. Porque é o período que a escola cessa, o período que a escola para, o período que realmente os alunos não têm aula. Então, assim, é aquele momento em que os professores estariam, em tese, gozando de férias. Mas, na verdade, há diferença, como a doutora Beatriz acaba de esclarecer, que recesso é uma coisa e férias realmente é outra. Férias é um direito atribuído por lei, né, que tem que ser realmente cumprido e tem que ser, obviamente, gozado, se for o caso, pelo professor. Doutora Beatriz, em relação ao salário do professor, porque a gente sabe que existem professores que são trabalhadores contratados pelas escolas, né? Mas há professores que eles lecionam apenas algumas disciplinas, né? Que eles não passam todo o turno escolar lecionando naquele estabelecimento, né? Esses professores, eles trabalham, então, eles recebem seu salário conforme a quantidade de horas que eles dão. E aí eu pergunto, esse trabalhador horista, né? Conforme a hora-aula que ele leciona, ele pode receber menos que o mínimo nacional? Não, doutora Joyce. No caso, ele deve receber por hora-aula o valor e no somatório total mensal seja pelo menos o mínimo estabelecido pela categoria.
Então, na verdade, existe uma categoria, né, que é a categoria dos professores, por exemplo, que lá eles delimitam o piso salarial, né? Então, eles não podem, de acordo com sua categoria, receber menos do que aquele piso. Mesmo que ele seja em horas-aulas, né, assim, e porventura, aquela quantidade de horas-aulas não venha atingir o piso, mas mesmo assim, ao que nós entendemos, ele tem que ser pago o piso salarial. Tem que ser pago. A instituição, ela deve pelo menos complementar até alcançar o piso dos professores. Okay. E aí, já que a gente já está falando em fase de professor e de trabalho, obviamente de dia a dia do professor, de férias, eu vou um pouco mais além, que é quando realmente os professores adquirem o direito a se aposentar. Em caso de aposentadoria, por exemplo, os professores, eles têm diferença de tempo de contribuição em relação ao trabalhador comum? Isso, Adalto, eles possuem sim uma vantagem especial, e a legislação ela entende, e por ser um trabalho desgastante, ele merece essa condição especial de redução no tempo de contribuição. Então, os professores do ensino infantil e fundamental, o tempo de contribuição é de 25 anos, e ensino médio, o tempo de contribuição é de 30 anos. Então, quer dizer que essa norma não se aplica aos professores universitários, né? Isso. Apenas aos professores até a idade escolar, né? Isso, até a idade escolar. Então, os universitários, pelo que a senhora esclarece, ele vai seguir a aposentadoria, o tempo de contribuição normal, como se fosse um trabalhador comum, né? Assim? Isso. E, doutora Beatriz, aqueles professores que não estão em sala de aula, que exercem uma atividade de direção, uma função de direção, como os diretores, supervisores, coordenadores, eles também se submetem a essa norma, a essa vantagem? Sim, eles se submetem. Os tribunais superiores, eles entendem, e os professores, por mais que estejam em cargo de direção, de supervisão, eles também possuem essa vantagem quanto à aposentadoria, que seria o tempo reduzido de contribuição. Bom, doutora Beatriz, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna com o nosso terceiro bloco, conversando sobre categorias diferenciadas e direitos trabalhistas. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta. Sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, de uma associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza, famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar.
Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando com a doutora Beatriz Ribeiro, que é advogada trabalhista, sobre categorias diferenciadas e direitos trabalhistas. A gente falou no bloco anterior um pouco sobre os professores, né, Adalto? Essa questão da aposentadoria, a questão de direitos, né, que se estendem ou não a essa classe. E agora a gente queria tocar na questão de licenças, né? É exatamente isso. Assim, como a gente está tratando de uma categoria diferenciada, por exemplo, e a gente fala até agora de professor, nós já tratamos diversos outros pontos que o diferenciam o professor de outras categorias. Como, por exemplo, agora nós tratamos aqui da aposentadoria, né? Que é um pouco diferenciada. Falamos das cargas horárias em relação a esse professor. Falamos de todos os pontos de férias, por exemplo, de recessos escolares, né? Mas, por exemplo, há outro ponto especificamente, é o que parece também a diferenciação nesse sentido, é que diz respeito às faltas. Os professores, por exemplo, no que diz respeito à falta especificamente, ele tem diferenciação, ele pode levar falta, ou existe alguns casos que ele não pode levar falta? No que tange as faltas por licença, nós chamamos de licença nojo, é a licença em razão do luto, ou a licença gozo em razão do casamento, os professores têm essa diferença. Segundo o artigo 320 da CLT, eles possuem até 9 dias de licença, seja ela a licença em virtude do casamento ou a licença em virtude do luto de cônjuges ou parentes próximos. Então, nesses casos específicos, são assegurados a não falta, né? Isso. Os professores, eles têm o direito de não ser descontado do seu salário até 9 faltas em razão desses acontecimentos, seja ele um luto ou casamento. É engraçado porque para as demais classes de trabalhadores que não se enquadram, né, como categoria diferenciada, essas faltas justificáveis, elas são de 2 dias para o luto, né, e de 3 dias para o casamento. E aí a gente nota, né, a gente percebe uma extensão desse prazo para os professores, né? E ambos os prazos são de 9 dias, né, doutora Beatriz? Conforme o artigo 320 da CLT, são 9 dias para os professores. Doutora Beatriz, agora saindo um pouco do contexto dos professores e falando agora sobre os bancários. Popularmente, claro, a gente tem uma noção de que bancário é aquela pessoa que trabalha no banco. Mas quem pode ser considerado bancário? Porque a gente sabe que tem aquelas agências, né, financeiras, ou pessoas que não estão diretamente exercendo uma atividade no banco, né, uma atividade financeira, mas que trabalham no banco como terceirizados. Todo mundo se enquadra como bancário ou esse conceito é mais restrito? Os bancários, eles são as pessoas que trabalham na parte operacional e administrativa dos bancos. Bancos e instituições financeiras também são considerados. Então quer dizer que essas empresas, né, empresas privadas, onde o cidadão pode se dirigir e efetuar empréstimos, elas são muito comuns, né, essas financeiras. Aqueles trabalhadores também, eles podem ser considerados bancários? E aí eu já faço outra pergunta. Uma outra classe de trabalhador, por exemplo, o ASG, que é contratado pelo banco, ele também é considerado bancário ou não? Tem que exercer realmente uma função financeira dentro do banco? Isso. Para ser considerado bancário, ele precisa atuar na parte ou administrativa do banco ou operacional, ali os caixas, bem essa parte operacional, e você, ao chegar no banco, você vai diretamente a eles e podem lhe dar um norte com relação às operações bancárias.
E aí, aproveitando também, já que a gente entrou no assunto a nível de bancários, e foi explicado o que seria essa categoria de bancário especificamente, eu faço a seguinte pergunta, por exemplo, com relação à jornada de trabalho. Porque a gente sabe que o normal e o razoável, o geral, na verdade, de que seriam os trabalhadores eles cumprirem 41 a carga horária, um jornada de trabalho de 44 horas semanais. Esse é o geral, é o normal que a própria CLT ela já o traz. Mas em relação aos bancários, eles também são obrigados a cumprir essa mesma jornada de trabalho? Não, doutor Adalto. Os bancários eles têm uma jornada reduzida. Eles possuem uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, de segunda a sexta, sendo 6 horas por dia. Então, na verdade, são 30 horas, é equivalente aos 5 dias da semana, né? Trabalhar de 6 horas por dia, né? Isso. E eu acredito que nesse intervalo também, dessas 6 horas, devam ter um período de descanso, né? Porque já que são 6 horas corridas, né? Geralmente, eu não sei se ele em torno de 20 minutos, a meia hora, uma coisa desse São tipo. 15 minutos. 15 minutos, São né? 15 minutos. Agora, doutora Beatriz, a gente falando aqui um pouco sobre esse conceito, né, de bancário. Quem se enquadra como bancário, quem não se encaixa. E você falou que para ser bancário precisa exercer uma função realmente administrativa ou operacional do banco. E aí eu falo agora sobre aqueles caixas registradores, né? Vou falar bem no popular para quem está em casa nos assistindo compreenda. Aquela pessoa que recebe o nosso pagamento, a gente entra numa fila para efetuar algum pagamento ou efetuar algum saque de maior valor, e aí aquela pessoa, aquele caixa que está lá, ele vai nos atender. Aquela pessoa, ela tem algum intervalo diferenciado em relação aos demais trabalhadores? Doutora, ela é para ter, porque as pessoas que atuam assim na parte do caixa, diretamente recebendo o nosso dinheiro, em tese, elas têm essas 6 horas diárias a serem cumpridas. Mas na prática, elas trabalham bem mais do que 6 horas. Porque elas ficam no atendimento ao público durante as 6 horas. Logo depois desse atendimento ao público, elas fazem a baixa do caixa, a conferência dos valores. Então, essas 6 horas, elas sempre são ultrapassadas. Então, trazendo para a realidade, a Justiça do Trabalho, ela trabalha muito a primazia da realidade. Não importa só o que está no papel e está no contrato de trabalho, mas ali a realidade do trabalhador. Então, nem sempre, na sua maioria, na verdade, essa jornada ela é extrapolada dessas 6 horas. Então, tem o direito, o trabalhador, os bancários, nesse caso, ao intervalo intra-jornada de 1 hora. Porque após as 6 horas trabalhadas, eles têm intervalo de 1 hora. Sim, e como a doutora Beatriz já explicou, na verdade a norma, ela atinge toda a categoria. A norma dos bancários, no que diz respeito à jornada de trabalho, é exatamente a mesma jornada, tanto para aquele funcionário que está lá fora, o funcionário que está lá no caixa, o funcionário que trabalha internamente na administração do banco. Então a norma ela atinge, na verdade, a todos. Agora, existem situações, né, no caso que se está aqui, no caso dos caixas, que apesar dele realmente ele ser absorvido também por essa norma, essa jornada de trabalho, mas devido a essas exceções no que diz respeito ao período extenso durante o seu trabalho dentro da agência bancária, aí eles têm uma diferenciação para com os seus colegas de trabalho. Então a categoria, na verdade, ela tem uma diferenciação em relação aos demais tipos de trabalho, e além disso, internamente ainda pode ocorrer algumas diferenciações entre funcionário do próprio banco, mas que, obviamente, no que diz respeito ao seu período de descanso, o intervalo entre a jornada, que é daquele período das 6 horas. E aí, como a doutora Beatriz já explicou, o período seria de 15 minutos, né, que é a forma geral, mas devido a esse tempo a mais dos caixas que ele levam a encerrar as suas tarefas, aí realmente ele se estende mais e aí atinge até 1 hora de descanso, né? Bom, doutora Beatriz, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente retorna ainda com o nosso 4º e último bloco, e o professor Pietro Medeiros com seu quadro Dicas de Concurso. Não sai daí, que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma Gov,
tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania. Hoje nós conversamos com a doutora Beatriz Ribeiro, advogada, especialista e com atuação na área trabalhista. E nós falamos, né, doutora Beatriz, sobre as categorias diferenciadas, né? Especificamente dos professores e também dos bancários. A gente sabe que existe uma normatização diferente em alguns aspectos, né? Se diferenciam em alguns pontos dos demais trabalhadores. E nós agradecemos, né, Adalto, doutora Beatriz, pela presença, por vir aqui esclarecer um pouco das nossas dúvidas, que eu tenho certeza que também são dúvidas de quem nos assiste. Eu agradeço pela oportunidade de estar ao lado de 2 profissionais maravilhosos, de 2 pessoas excelentes. Agradeço pelo espaço e por estar esclarecendo dúvidas aos telespectadores. Bom, doutora Beatriz, eu vou lhe convidar então para você permanecer aqui nos nossos estúdios, porque eu vou chamar o nosso amigo, professor Pietro Medeiros, com seu quadro Dicas de Concursos. O professor Pietro sempre chega aqui na sua tela trazendo informação sobre editais em aberto, sobre questões, pontos interessantes para você que está estudando para concurso. Então, acompanhe conosco agora mais o quadro do nosso professor Pietro Medeiros. Já estamos com o nosso quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, no nosso programa Cidadania, com mais um tema muito importante e muito relevante. O tema de hoje já foi falado bastante no programa, na internet tem vários vídeos sobre esse assunto, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, só essa semana eu recebi 4 mensagens pedindo para falar sobre esse tema, que é relacionado à venda casada. Eu vou te dar aqui um truque para que você não caia mais na venda casada que você não quer. E na venda casada relacionada à garantia estendida. Então, os vendedores estão no seu direito, são treinados para vender. Só que às vezes o consumidor é levado a uma situação e que ele não percebe que ele está adquirindo sem querer, sem o seu consentimento, a questão da, abre aspas, garantia estendida, que na verdade, tecnicamente, não é uma garantia estendida. Então, indo aqui inicialmente para a venda casada, que é algo que é proibido no nosso ordenamento jurídico, imagine que você vai abrir uma conta no banco e por tabela você recebe um cartão de crédito sem você pedir, certo? Imagine que você vai comprar um carro novo, que é muito raro hoje em dia, né? Em uma concessionária, e nessa compra do carro você adquire um seguro que também você não pediu. Isso aí seria a venda casada, que é proibido no nosso ordenamento jurídico, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39. Isso é proibido. Mas o que as pessoas estão reclamando bastante é de algumas compras que estão fazendo em determinadas lojas de eletrodomésticos, por exemplo, geladeira, fogão, micro-ondas, airfryer, enfim, equipamentos eletrônicos, e que nessas compras,
Quando vem a nota fiscal, depois ela chega em casa, ela vai ler, ela vai sentar, vai ler, vai ter lá um seguro. Na verdade, eles chamam de garantia estendida, que na verdade não é uma garantia estendida, é um seguro. Como é que funciona? Quando você compra um produto, você tem 7 dias para devolver. Se você não quiser, você vai lá e devolve. Claro que você tem que justificar ali se foi, rapaz, um tênis aqui não deu no meu pé aqui, enfim, não deu certo, a cor eu pensei que era uma coisa, quando eu abri era outra coisa, a geladeira, aquela não funcionou, mas você tem 7 dias para devolver. Legalmente, através do Código de Defesa do Consumidor, lá do seu artigo 26, legalmente, o fabricante ele tem uma garantia de 90 dias, ele dá uma garantia de 90 dias. Contratualmente, seria 12 meses. Então, eu tenho, juntando aqui os 90 com tudo, eu tenho o prazo legal com o contratual, eu tenho um ano de garantia de um produto. Certo? Eu agora comprei um smartwatch, um relógio inteligente, e deu problema. Estou sem ele aqui, devolvi para garantia. Então, juntando o prazo legal com o prazo contratual, nós temos aí 12 meses. Quando o vendedor coloca lá na sua compra, abre aspas, a garantia estendida, que não é garantia, porque garantia quem dá é o fabricante, seja a garantia legal, que é 90 dias, seja contratual, que é 12 meses, o que ele está dando ali para você é um contrato de seguro, é um seguro. Se você quiser, não tem problema. Se você quiser esse seguro, além dos 12 meses, você ficar com seu micro-ondas amparado ali por 2 anos, 12 meses relacionados ao prazo legal e contratual e mais 12 pelo seguro que é oferecido pela loja, de forma terceirizada, não tem problema. O problema é quando você compra algo e é dada a informação que você vai ter um seguro de 2 anos dado pela loja, que aí é mentira, isso aí é uma venda casada. Eles ganham comissão para fazer isso aí em cada seguro que é colocado, tá bom? Então, primeira coisa, não é garantia estendida, porque garantia quem dá é o fabricante, seja de 90 dias, seja de 1 ano. O que ele está dando para você é um seguro. Qual é a técnica que você vai usar, que aconteceu comigo há uns 2 anos, em uma loja aqui na minha cidade? O que é que você vai verificar? Quando você vai lá o produto, ele vai dizer assim, olha, o produto aqui, ele é R$180, garantia de 1 ano aqui, mas a gente está aqui com uma promoção que se você pagar R$200, você vai ter aqui um desconto e tal, e sua garantia vai ficar por R$200, certo? Ou o valor do produto vai ficar por R$200. Na verdade, ele está colocando para você um seguro a mais. Quando você for ao caixa, você for pagar no cartão de crédito, a pessoa vai dizer o seguinte, olha, eu estou com um probleminha aqui na máquina e eu vou precisar passar o cartão 2 vezes. Aí você já tem que ficar atento. Por quê? Porque a primeira passada do cartão é da compra, a segunda separada é do seguro. Então foi assim que eu notei, né? Foi assim que eu notei quando eu fui comprar e quando foi me oferecida essa venda casada, certo? Então, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, se você quiser o seguro, não tem nenhum problema. Se você não quiser e for colocado de forma arteira, de forma subliminar na sua compra, você tem que verificar lá, veja lá quando você for passar o cartão, veja lá na nota fiscal, exija a nota fiscal, um direito do consumidor, exija lá a nota fiscal se está lá o seguro separado, o valor, se está o valor da sua compra. Pergunte ao vendedor a garantia aqui de quanto tempo, ele vai dizer de 2 anos, não, é de 1 ano pelo fabricante, incluído aí o prazo legal e o prazo contratual. Mas se você quiser, a gente vai colocar aqui um seguro a mais, ele custa tantos reais aqui, e você quiser, esse seguro ele vai dar uma cobertura de mais 12 meses. Então o primeiro mito que você tem que ter é que não é garantia estendida. A garantia quem dá é o fabricante. Tranquilo?
que ele vai te dar por fora é um seguro. Então fique atento, se você quiser adquirir, não tem problema, eu já adquiri algumas vezes também, não tem problema. O problema é quando essa venda ela é feita de forma casada, o que é inadmissível perante o nosso ordenamento jurídico, e a compra ela deve ser clara, o consumidor tem que saber o que realmente está comprando. Então ficamos por aqui com nossa dica de hoje aqui no quadro O Povo Quer Saber. Espero que eu tenha respondido para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por mais um quadro Dicas de Concurso, e nós vamos finalizando o programa de hoje, né, Adalto? Felizmente eu sempre digo isso ao final do programa, porque quando o bate-papo está agradável, né, esclarecendo aqui o nosso telespectador, a gente sempre quer estar fluindo mais, quer estar conversando mais, quer estar trazendo mais pontos. Mas hoje nós tivemos aqui, eu quero reforçar, doutora Beatriz, a nossa alegria, a nossa satisfação e recebê-la aqui nos estudos da TV Câmara Mossoró, e quem sabe, em outra oportunidade, trazer temas atendentes ao direito do trabalho. Hoje, na verdade, nessas categorias de formas especiais, né, no que diz respeito aos seus direitos trabalhistas, e quem sabe, na outra oportunidade aqui, juntamente conosco, faremos um outro programa e trazemos mais esclarecimento aqui ao nosso telespectador. Também, né, Adalto, em outras áreas, na área civil, na área do direito do consumidor também, onde a doutora Beatriz atua, né, então sinta-se convidada desde já a retornar e a conversar conosco sobre outros temas. Obrigada. Bom, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Nós lembramos que você pode acessar o canal no YouTube e acompanhar outras edições do Cidadania e também ou de outros programas aqui da TV Câmara Mossoró. O nosso programa hoje vai chegando ao fim, mas nós convidamos você também a continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró, acompanhando a nossa grade de programação. Até o próximo programa. Tchau!